agora no livro de João, no capítulo de número 11. Amém? Capítulo de número 11, no livro de João, no versículo de número 38. Louvado seja o nome de Jesus. João 11, 38. Aleluia. Glória a Deus. João 11, 38 até o 44. Amém. Posso ouvir aí um amém da igreja? Amém. Pronto. Podemos ler a palavra em nome de Jesus? Aleluia. Louvado seja Deus, que fala da ressurreição de Lázaro. E fala assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, todo mundo pode falar comigo? Desligai-o e deixai-o. Vamos falar novamente? Desligai-o e deixai-o. Terceira vez. Desligai-o e deixai-o. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Louvado seja o nome santo do Senhor, igreja. Sei que poderíamos estar aqui falando sobre Marta, Maria, esse tema. João 11 é muito forte, porque o tema central vem falando de ressurreição, né? E é muito forte falar sobre ressurreição, porque está se falando de algo que já se foi, perdeu. E nós sabemos que quando a Bíblia vem falar aqui no livro de João 11 sobre a ressurreição, ele fala aqui do poder de Deus, né? Através do Filho, Jesus Cristo. Mas o versículo chave que Deus me deu nessa noite foi o finalzinho do que nós lemos, porque havia uma tradição, como hoje há, no sepultamento de alguém, né? Quando alguém morre, que nós vamos sepultar, nós choramos o morto e nos despedimos dele ali, né? Nós vamos até o último momento em que podemos estar próxima ou perto daquela pessoa que a gente amava, mas sabemos que aquilo ali para nós cristãos, haverá ressurreição no último dia, haverá ressurreição. A gente sabe que quando Jesus voltar, nós novamente estaremos todos juntos, aleluia, não é? Lá na Nova Jerusalém, adorando o Senhor e crendo que aqueles que estão salvos estarão lá conosco também, exaltando o nome do Senhor. Mas isso não impede que a tristeza ela venha sobre nós quando aqui perdemos alguém, porque nós já se habituamos a conviver com aquela pessoa e sabemos que nesse plano terrestre, nós não mais veremos a pessoa, teremos que aguardar aquele último dia. Mas nós vamos ao cemitério e lá colocamos o defunto, ou no chão, ou se coloca, né, dentro daquela coisa que se chama uma carneira, alguma coisa assim, aquelas gavetas, enfim, tem crematório de várias formas. Pastor, onde é que a senhora vai chegar? A gente vai chegar lá. E naquele tempo se colocavam os defuntos nas cavernas, nas fendas das rochas, que já existia, não se cavava, existia, se procurava uma, se colocava lá o defunto. E qual era a tradição? Se colocar uma pedra no defunto, mas havia uma preparação no defunto. Não se pegava o defunto como hoje nós fazemos e se colocava as flores dentro daquele caixão de madeira, se envolvia ele, era com lençol, como fizeram com o Filho de Deus, se preparava com especiarias um pouco. Quanto mais dinheiro se tinha, mais especiarias melhores se usava, como José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, com certeza que tudo está preparado. Ele tinha posses, ele se tornou discípulo de Jesus, e quando Jesus morreu, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para poder ali preparado da melhor maneira e colocou Jesus no sepulcro. Ó, pastor, a senhora está com medo, está falando de defunto, está falando de morte, calma, que nós vamos chegar lá. Não se esqueça que o tema central é ressurreição. Então, se colocar, irmãos, o defunto
sepulcro ali, tanto que Jesus foi colocado no sepulcro que ninguém nunca tinha sido colocado. Houve uma preparação muito boa, uma coisa que usou, ele usou os melhores especialistas da época para preparar o corpo de Jesus, né? Porque o corpo de Jesus iria ressuscitar. Mas se você colocava ali, não botava caixão de flores, se envolvia em um lençol fino e tal, e colocava ali de fundo e botava uma pedra. Então Lázaro, quando morreu, houve a morte de Lázaro, e pegaram o corpo de Lázaro e envolveram aquele corpo com faixas. Aqui está dizendo que ele tinha as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto estava envolto num lenço. Então isso se fazia porque a pessoa morreu, havia morte ali. Então aquilo ali estava dando um sinal de que Lázaro não estava mais vivo. Lázaro havia morrido e por isso o seu corpo precisava estar preparado, porque ele estava todo envolto. E Lázaro vai para aquele sepulcro, e nós sabemos que Jesus chegou em Betânia para ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. E quando Jesus chama por Lázaro, que ele sai daquele sepulcro, é claro que Lázaro não estava morto mais, porque ele já tinha ressuscitado, porque se morto ele estava deitado, Jesus chama ele para fora, e ele levanta e sai. Então a morte o havia deixado. Só tinha uma coisa, Lázaro ainda precisava sair totalmente de toda a esfera, de tudo que gerasse, transpirasse ou mostrasse morte. Pastor, o que a senhora quer dizer? Jesus teve um cuidado de não só dizer: Lázaro, saia para fora, mas o Senhor Jesus mandou que tirassem de Lázaro, desligasse ele da morte. Como foi esse desligamento? Tirando aquelas faixas, tirando aquelas coisas que foram necessárias colocar na hora da morte, mas aquele que morreu agora tinha vida, e se ele tinha vida, nada mais podia ligar ele à morte. E o que é que Jesus está dizendo? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não dá mais para estar envolto em coisas que chegam à morte em nossas vidas, aleluia. E Jesus não está falando a Lamachuriana e Comanácia nessa noite somente da morte física, mas ele fala, Jefferson, da morte espiritual. Ele fala das ações que geram morte para aquele que diz que já tem vida. Eu tenho vida de Cristo, aleluia. Mas tem coisas em mim que parece que eu ainda estou envolta em coisas que mostram e diz assim: olha, a pastora Sandra, ela confessa Jesus Cristo, ela diz que ela tem vida de Deus, mas as coisas dela têm cheiro de morte. É como se ela fala de uma vida que não está impregnada sobre ela, mas quando Jesus entra, quando a vida de Jesus entra, tudo que estava morto sai, tem que sair. Não podemos estar mais presos. Se tem faixa, se tem gás, se tem lenço hoje envolvendo a igreja, ela precisa sair hoje, porque Jesus nos diz que toda a morte é toda a vida. Ele manda dizer: e ajude, caramana, ajude, candarácia. Para a igreja não estou falando somente da morte, aleluia, espiritual, mas tem a emocional, tem a psicológica, tem a mental, a renovação que às vezes ainda não chegou sobre a tua vida. Talvez você ainda não teve força suficiente para deixar aquele pecado que está dentro de uma gavetinha guardada e que de vez em quando bate na sua porta, chamada calcanhar de Aquiles, chamada fraqueza, sabe? Às vezes nós estamos na casa do Senhor, nós até adoramos, nós amamos a Cristo. Muitas vezes, aleluia, nós estamos na casa do Senhor, adorando, glorificando, pregando a palavra, falando do amor de Deus, mas ainda tem um pedaço de uma casa, ainda tem um pedaço de um lenço, ainda tem algo que quando se olha diz: não, ali ainda tem uma ligação com as coisas do mundo, tem uma ligação com as coisas passadas. Mas Jesus não, quando ele entra para fazer a obra, ele quer fazer perfeito, porque Deus não é, ele não quer ser, ele é a perfeição. O Senhor não vai deixar nada, ele vai tirar toda a resta, ele vai tirar todo o pecado, ele vai arrancar todo o pecado, toda a maldade, toda a fraqueza, todo o fracasso. Como, pastora? Não, o Senhor não vai fazer isso da noite para o dia, mas gradativamente, à medida que eu fizer minha entrega, à medida que eu houver o reconhecimento, à medida que eu mostrar ao Senhor, a minha dependência pelo Senhor, ele vai arrancar as faixas, as garras e os lenços que me prendem a morte.
Lucas capítulo 3, se não me engano. Quando você vier para Jesus e ele sai, o inimigo, ele sai, porque agora, irmão, ele não tem mais autonomia, ele não tem mais, aleluia, autoridade sobre a vida daqueles que se entregaram para Cristo. Então a Bíblia diz que ele sai, ele vai para os lugares, não é? Longe, mas ele volta, uma estratégia dele. Quando ele volta, ele vem com um objetivo, Renato, ele vem ver como é que está a casa que ele deixou. E Jesus está dizendo: ei, se você crer, se você desejar, confiar, se estiver em você impregnado o desejo de ser nova criatura, mas você não consegue, mas você se rende ao todo eu sou poderoso, confessando, porque confessar pecado é porta de libertação. Confessar pecado gera arrependimento. Sabe o que Jesus está dizendo? Não guarde este pecado, confesse que você consegue deixar, você vai renunciar. Esse pecado que entristece sua alma, esse pecado que quer arrancar você da presença de Deus, esse pecado que quer te arrastar para o lamaçal. Jesus está dizendo: ela machuca, eu declamo a manaia nessa noite. Sou eu quem tiro, sou eu que arranco. Eu disse: Lázaro, sai para fora. Mas talvez as pessoas que estavam ali naquele cenário não levaram em conta que não era somente Lázaro se levantar. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é somente dizer eu sou de Jesus, não é somente dizer eu sou crente, não é somente dizer eu sou cristão, eu sou levita, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou pastora. Não, é dizer eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia a Deus. É necessário, mas nós precisamos reconhecer, nós precisamos descer na presença de Deus, nós precisamos fazer as nossas entregas diárias. Não é uma coisa feita hoje, daqui a 15 dias, porque em 15 dias, aquele que eu disse nessa noite pelo Espírito Santo, que ele tem uma estratégia, ele pode bater a qualquer momento, ele não vai lhe pedir licença, acredite nisso. Se você se enfraquecer e quando ele vier, ele não vai lhe pedir licença, ele vai invadir. A Bíblia diz que ele vem e volta para ver como é que está a casa. E se ele chegar e encontrar a casa desprovida do Espírito, desprovida do fortalecimento de Deus, sem oração, sem busca, sem confissão, sem arrependimento, sem busca do Espírito Santo, nós aprendemos, igreja, a ouvir dizer: olha, você já fez o seu devocional hoje? E eu pergunto para você hoje, você já desceu e se rendeu na presença de Jesus Cristo? Porque nós nos preocupamos somente com aquele devocional certinho, de sentar, aí ler, aí depois ora um pouco, muitas vezes um devocional feito por obrigação e não por amor, mas nós devemos fazê-lo. Mas nós precisamos aprender a fazer uma coisa que eu vou dizer assim, é batata para quem é de Jesus: rendição. Rendição. O que é isso? Se render é me desprover de mim mesmo. Se render é não me preocupar com título, é não me preocupar com quem eu tenho que cuidar, porque sem Jesus nada podemos fazer. E a obra é dele, mas ele vai usar a tua vida, ele vai usar a minha vida para ganhar outras vidas. Ele vai usar a minha vida e a tua vida para anunciar o Evangelho. Ele vai nos usar para levar a palavra de libertação para a nossa casa. Mas tudo isso terá muito mais poder, muito mais eficácia, quando o Senhor vê que eu estou com aquele grão de trigo que morreu para dar fruto. Aquele grão de trigo que morreu para dar fruto. Porque o grão de trigo, Jesus disse, ele não cai
nos justifica diante de Deus. Quem nos justifica diante de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz sem pecado, com sangue imaculado, e lá pagou o preço por nós. Quando o Senhor olhar para mim ou para você, não vai ser olhando a nossa face que nos dará credencial para o céu. Jesus vai olhar e tem que ter sinais de Cristo em nós. Deus, quando olhar, Ele precisa ver Cristo refletido em nós. Como? Será que o meu nariz tem que ser igual ao de Jesus? Será que minha boca tem que ser igual ao de Jesus? Não são essas coisas que o Senhor está falando, aparência. O Senhor está falando, lá de Açúcar, como é na igreja, que Jesus Cristo precisa estar em nós, com seus atributos, com seu caráter, com sua personalidade. Filipenses 2 diz que Jesus Cristo, mesmo estando em forma de Deus, mas Ele não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e humilhou-se a si mesmo, sabe? E Ele foi humilde, irmãos, e se humilhou até a morte, morte de cruz. Mas foi por isso que o Senhor o exaltou sobremaneira, e diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Mas olha a conduta de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus Cristo, Ele veio à terra e chegou o tempo do seu ministério, Jesus Cristo, Ele vai para o Monte das Bem-aventuranças, lá o Monte das Oliveiras, e começa a trazer a receita perfeita para quem quisesse ser membro do seu corpo futuramente, aleluia. E Jesus não muda nada da lei que foi pregado, mas porque quando Jesus prega, as pessoas começam a dizer, olha, Ele prega como que tem autoridade, Ele é diferente, aleluia. Sabe por quê, amados? Porque Jesus, tudo que Ele falou, era Ele mesmo. Quando Ele disse assim, irmãos, quando você for orar, não ore para que as pessoas vejam, para que vocês sejam reconhecidos, feche a porta do seu quarto, e lá em secreto, olha, o Senhor está jejuando, não precisa proclamar para o mundo inteiro saber que a gente jejuou, ao contrário, passe lá o pozinho, deixe de passar aquele óleo no seu rosto, e não transfigure para ninguém, porque o Pai Celestial já viu que você está em jejum, e o reino espiritual sabe que você está jejuando, o inferno sabe que você está jejuando. Não é necessário proclamar para todo mundo, já perdeu a bênção. Quem está entendendo? Já perdeu a bênção, já perdeu o galardão. Mas Jesus falou todas essas coisas porque era Ele mesmo, eram suas
Deus é um Deus de proteção. E muitas vezes nós paramos, sabe aqueles dias de tormenta? Presta atenção, aqueles dias de tormenta, aqueles dias escuros, aqueles dias que você diz, meu Deus, será que essas coisas não irão se ajustar algum dia? Mas irmão, quando você toma a decisão de seguir a Deus, e Jesus, Ele já fez uma ressurreição, a primeira ressurreição na nossa vida feita pelo Senhor, foi quando Ele nos tirou da morte para a vida. Foi a primeira ressurreição que nós passamos, porque nós estávamos condenados pelos nossos pecados, e não tinha jeito. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, e o véu do tempo se rasgou, Ele nos deu acesso ao Santíssimo Lugar, ao Santo Santo, ao trono de Deus. Hoje nós temos acesso livre para isso, nós estamos livres. Quem está livre aqui para dar glória a Jesus? Amém. Nós estamos livres, nós precisamos nos manter. Paulo falou também para a igreja de Gálatas, olha, permaneçam na liberdade com que Jesus vos libertou. Manter uma vida com Deus não é fácil. Nós temos que estar, sabe quando você quer manter o seu trabalho? E você chovendo, ou aquele dia frio, tenebroso, dá vontade de ficar na cama, na verdade, dormindo, descansando, mas eu preciso estar lá, porque eu me comprometi. Quando eu assinei aquele contrato, quando eu disse sim, quando eu passei na dinâmica, quando eu fui aprovado, eu me comprometi a estar no horário. E a gente faz de tudo para não se atrasar, mas às vezes o seu corpo, a sua carne mandava você ficar lá, mas o seu dever, mas a sua obrigação te chama, o dever te chama para ir servir ao homem. Deixa eu dizer uma palavra. Jesus falou assim, dê a Deus o que é de a César, o que é de César, e a Deus, quantas vezes nós damos a César, mas não queremos dar a Deus? Ou nós damos, ele não disse que não era para dar a César, mas ele disse, dê a César, equilíbrio, sobriedade no disso. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Às vezes a gente quer dar tudo para César e não quer dar nada para Deus, ou quer pegar um pouco do que é de Deus e dar para César. Mas nessa noite, aleluia, nós vamos profetizar somente não, nós vamos receber isso hoje, por uma ordenança divina. Eu vou dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Amém, igreja? E nós precisamos verdadeiramente, porque Deus está passando assim, passeando pela palavra, porque essas coisas são as casas que nós lemos hoje, são os lenços que estão na igreja, não está nas pessoas que ainda estão lá fora como crentes, amada, naturais, né? Que ainda Cristo não entrou, porque não convidou, então ainda é uma pessoa natural, porque ela ainda não convidou Jesus para a sua vida. Mas o carnal, ele convidou Jesus, mas não deixa Jesus reinar. Ele não deixa Jesus tomar e ocupar o seu lugar de direito. O trono da vida dele é ocupado por ele mesmo. Ele faz seus planos, seus projetos. Ele só quer apresentar a Jesus e dizer, Senhor, abençoa, porque eu quero dessa maneira. Jesus faz assim, já preparei tudo, só eu, Senhor, assinar aqui embaixo e dá lá a sua credencial que vai ficar tudo certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está dizendo, cadê o homem espiritual que pega tudo que foi seus próprios planos, seus próprios projetos, já rasgou, agora veio com as páginas em branco para que eu venha escrevê-la para você. Jesus está dizendo hoje, ó, eu sei os planos que eu tenho para você. Está escrito. Eu sei os planos que eu tenho para você. Tenho um plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Sabe o que Jesus está dizendo nessa palavra? Que ó, os caminhos dele não é o nosso, que é o pensamento, mas o plano dele para você é perfeito. Você crê nisso? O plano de Deus para a sua vida pode ter certeza que é perfeito. Só tem uma questão: o plano de Deus perfeito exige espera, perseverança, irmão, e paciência. Nós precisamos ter tudo isso para viver os planos de Deus, que são maiores do que os nossos. Só um momentinho, vamos ver esse louvor aqui. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim.
tirar todo resquício, todo resquício que está em nós. Amém. Ainda que seja do tamanho de um grão de areia, se nós deixarmos, Ele vai tirar. E acredite, o pecado pesa. O pecado, ele traz cansaço. O cansaço e o fardo que vem pelo pecado. É por isso que Satanás, ele não desiste de continuar tentando nos arrastar para as suas cadeias, nos arrastar para as prisões espirituais, e causa também cansaço físico. Mas quando nós estamos livres, você já observou, vou falar aqui de um exercício que é bom espiritual, quando nós estamos sentindo tristeza, angústia, ouvimos alguma palavra que doeu, quando nós passamos aquele dia terrível, e aí você fica sós com Jesus, primeira coisa. E ali naquele momento você dobra o seu joelho, não sei como você está orando lá dentro do seu quarto, no seu secreto, e você se deixa livre para Jesus entrar. E se Ele entrar, se o Espírito agir, você começa também a se quebrantar. E você próprio começa a deixar as cadeias amargas dentro de você sair. Porque nós precisamos deixar ir. Nós precisamos deixar ir tudo aquilo. E aí às vezes você dobra o joelho, aí você precisa liberar perdão para alguém. Aquele perdão ali te incomodando, causando doenças, enfermidades espirituais, emocionais, físicas, sabe? E aí você começa a deixar aquilo tudo sair dentro de você. Acredite, quando você levantar, você não vai achar chão para você pisar. De tão leve que você fica. Por quê, pastor? Porque o pecado pesa. Porque o pecado prende. Porque o pecado escraviza. É por isso que Jesus fala em João 8. E, olha, primeiro ele diz: aqueles que ouvirem os meus mandamentos serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz: vocês primeiro precisam ouvir os meus, me ajuda aí, os meus mandamentos. E quando vocês fizerem isso, vocês serão o quê? Meus discípulos. Isso. E sendo meus discípulos, vocês vão conhecer e a verdade vos libertará. Pronto. E ele diz assim, ó: o filho fica para sempre. Foi ela até que me pediu essa palavra, lá embaixo que eu pedi a palavra para ela. O filho fica para sempre, o escravo não, ele não fica para sempre na casa. E é verdade. O escravo, ele tem o direito de ir embora, ele pode ser alforriado, enfim. Mas o filho, ele ficaria sempre na casa, mesmo quando ele casa, quando ele sempre está voltando. Ele é o que tem direito à herança, não é assim? Então ele sempre vai estar na casa. Jesus estava falando de quem? De si mesmo. E quando ele falava que o escravo não ficará para sempre na casa, ele está falando do maligno. Ele está falando de Satanás. Ele não vai ficar, Satanás não vai ficar para sempre na casa. Mas Jesus Cristo, o Filho, ficará para sempre. Se nós desejarmos e buscarmos, Ele ficará para sempre. E nessa noite, a gente precisa orar e pedir a Jesus. Vou te convidar para esta oração. E a gente vai clamar nessa noite: Senhor, não precisa você fazer isso, olhe para mim, mas fala com Jesus. Senhor, tem coisas em mim que eu reconheço que precisam ser diante e que eu não tenho força, porque a gente precisa ser sincero com Jesus. Eu não tenho forças e eu preciso que essas coisas saiam, porque eu não posso imaginar só se Lázaro sai do sepulcro, Jesus ressuscita, ele sai da cidade envolto de fatos, as pessoas vão dizer: aquele ali parece que está vivo, mas está morto, porque as coisas nele mostram que ele está morto, porque só está com isso quem está morto. E a maior frustração, pelo menos é o que eu penso, na vida de um servo de Deus, de quem serve a Jesus, não é a sua luta contra o diabo, não é a sua luta contra o irmão, não. A maior frustração é a luta contra nós mesmos. É quando nós somos do Senhor e ainda olhamos para nós, sabe, irmão, já vimos, que ainda tem coisa que
vai ser manifesto, irmãos, aonde você botar a planta do seu pé, aonde você e eu chegarmos. Quanto mais estivermos cheios de Deus, mas onde nós chegarmos, as trevas terão que bater em retirada. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo, ela será como aquilo que fala do reino de Deus, começa pequenininho, mas depois vira aqueles ramos grandes, as pessoas vêm até ele buscar, não é? Se abrigar. Quando você está cheio de Deus, as pessoas querem estar com você, elas querem dialogar com você. Sua família um dia vai sim se aproximar de você, porque ele vai entender que você é a luz do mundo e o sal da terra. É isso que eu e você precisamos entender. Não dá para a gente ficar o tempo todo sendo aquele que vai sempre ali para que alguém faça. Chega um tempo que Jesus diz: agora é você. Já chegou o seu momento, o seu tempo. Muitos já te alimentaram, agora chegou o tempo de você alimentar. Muitos te sustentaram, agora é o tempo de você sustentar. Jesus quer limpar, purificar nessa noite, para que você seja a luz do mundo, o sal da terra, seja fortalecido, para que você sinta a graça de Deus sobre a sua vida. Essa luta não te fazer parar, não te fazer recuar. Amém, igreja? Amém. Amém, irmãos? Nessa noite a gente vai dizer: Senhor, eu serei desligado, a minha casa será desligada, a minha família será desligada. Quantas pessoas mais através de mim puder ser desligada será? Eu queria que a gente unisse a nossa oração nessa noite. Pode ser, você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Vai para esse fundo aí, a gente vai orar, pedir ao Senhor em nome de Jesus. Não seja tudo desligado. Quem sabe cantar aquele louvor antes de nós orarmos? Ah, poder bênção hoje, né? É João de Jó 7,14. Na palavra de Jó, é 7,14 ou 14,7 que diz: ainda que a árvore seja cortada na raiz, ao cheiro das águas nascerão novos frutos. Mas que esse louvor. Agora, alguém falou.
tudo aquilo que estava, Senhor, empatando de Lázaro caminhar, de tudo aquilo que estava impedindo de Lázaro andar, de seguir, Senhor. Pai, nessa noite nós te pedimos, arranca, Deus, as nossas vidas, tudo que impede nós caminharmos, tudo que impede a gente avançar, a gente viver, Senhor. Deus, usufruir da vida do Senhor em nós. Espírito Santo de Deus, nessa noite te pedimos, ó Pai, expurga de nós todo o pecado, Senhor, que tanto nos traz prazer, Senhor. Pai, expurga de nós, Senhor, o pecado que tanto, Senhor, nos rodeia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos faz renunciar, Deus, o nosso erro, a nossa vontade, Deus, por amor ao Senhor, por amor à sua obra, por amor ao seu nome, por amor àquilo que o Senhor fizeste na cruz do Calvário por nós, Senhor. Pai, nessa noite nós clamamos, meu Pai, que ao cheiro das águas brotará vida, Senhor. Trará vida, meu Pai, vida contigo, vida maldada, vida com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de propósito, Senhor. Pai, nessa noite nós pedimos ao Senhor, nos envolve com a sua presença, porque o Senhor disse, Lázaro, venha para fora. E o Senhor está dizendo para nós essa noite, sai para fora, tenha vida, eu te dou vida, eu te dou esperança, eu te dou graça, eu te dou fortalecimento, eu te sustento com a minha destra. Senhor, nós possamos estar com nossos ouvidos atentos à sua voz essa noite, para compreender, Senhor, que é melhor viver contigo do que morto, Senhor. É melhor viver contigo em vida, Senhor, do que, Senhor, preso, do que aprisionado, do que, Senhor, sem esperança, Senhor. Pai, o Senhor, Deus, ressuscitou Lázaro, e o Senhor pode ressuscitar vidas aqui nessa noite, ressuscitar sonhos, ressuscitar propósito, ressuscitar, Senhor, vida financeira, ressuscitar casamentos, ressuscitar, meu Pai, Deus, um ministério forte, Senhor. O Senhor pode, o Senhor, Deus, o seu poder, Deus, é maravilhoso, o seu poder é grande, Senhor. Então, que o teu povo possa entender a necessidade de viver, Senhor, não mais morto, Senhor. Pai, o morto não fala, o morto não respira, o morto não vive, o morto não come, o morto não bebe, Senhor. Pai, mas quem tem vida, Senhor, esse tem esperança. Quem tem vida em ti, Senhor, esse daí, meu Pai. Deus, ele consegue crescer e avançar. Senhor, nessa noite te pedimos, Senhor, e compreendemos a sua voz quando diz, Lázaro, venha para fora. Retira as atas que estão presas nos seus braços, nas suas pernas. Retira. Vem para fora, vive. Aproveita a oportunidade que eu tenho te dado. Aproveita a oportunidade que eu tenho preparado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, se atenta, acorda. Jesus tem vida, Jesus está dando vida, Jesus tem vida para mim e para você. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, porque ainda há esperança, Senhor. Enquanto a vida, Senhor, há esperança para a árvore cortada, Senhor. Pai, que ao cheiro das águas elas brotará, Senhor. Pai, traz vida, Deus, vida em ti, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Que nós possamos compreender, Jesus. Está atento à sua voz. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Tira as atadas que estão te prendendo. Tira tudo aquilo que está te impedindo de vir até mim. Tira tudo aquilo que está te impedindo de avançar, de caminhar, de crescer, de prosperar, de viver os milagres e maravilhas e os propósitos do Senhor para a minha sua vida. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelos irmãos que ficaram em casa.